Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, aqui comigo, professor Natan, e juntos, em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Segunda aula, vamos fazer uma trilogia da Semana do Conhecimento. Fizemos aí um desafio para vocês na aula passada. Vamos explicar um pouco mais sobre esse trabalho da maquete, da produção, sobre a história de vocês, do patrimônio da sua cidade, do seu bairro ou até mesmo da sua casa. Vou apresentar para vocês os objetivos: reconhecer a pesquisa histórica e sua produção artística enquanto elemento sujeito histórico, identificar as principais características do patrimônio histórico imaterial e apontar quais são os tipos de museu existentes. Vamos trabalhar com mais um tema hoje aí. A retomada da aula passada, trabalhamos mais focando nas mudanças e permanências, principalmente utilizamos como exemplo o Museu Paranaense, qual foi aquele que nós visitamos. E nessa aula de hoje vamos agora trabalhar com um novo conceito de patrimônio histórico, o imaterial. Como vocês viram na aula passada, desde a Constituição de 1988, foi ampliado o conceito de patrimônio, que passou a ser material, algo físico, como o imaterial, né? Ou metafísico, aquilo que nós não podemos pegar, podemos ver. Um dos exemplos que nós vamos pegar então aqui, ele pode ser constituído como saberes, ele entra no livro tombo como celebrações, formas de expressão e também os lugares. São os exemplos de patrimônio imaterial. Nós temos um exemplo. Lá no início do Aula Paraná, tivemos inclusive uma aula sobre patrimônio histórico. Quem puder visitar lá, retorna lá no início, que nós falamos sobre inclusive a viola de coxo, que é um saber, uma forma de fazer a viola de coxo. O conhecimento do luthier que faz a viola é um patrimônio imaterial, porque não tem como você pegar o conhecimento dele, né? Você pode pegar o luthier, mas o conhecimento dele não tem como pegar. Formas de expressão, a dança da capoeira. O capoeirista dá para pegar nele, mas a dança você não pega. Por isso que a dança da capoeira que é um patrimônio imaterial, algo que você não pega. Outros exemplos, lugares. A chamada Feira das Feiras, que fica em Campina Grande, em Paraíba, é outro exemplo também do livro registrado nos lugares. Fotografia da Garmater. Aí nós vamos trabalhando um outro tema aqui, sobre as mudanças e permanências da aula passada. Eu trouxe para vocês verem aqui um exemplo sobre a questão das mudanças e permanências. O professor Roberto comentou lá no vídeo que utilizavam algumas fotografias para eles registrarem, ou mesmo como fonte histórica para eles recuperarem alguns pontos do Museu Paranaense que lembrasse ou que se aproximasse de uma originalidade do próximo na época que era a residência Garmater, né, na década de 30. Aqui está um exemplo da fotografia, como que seria a sala, uma das salas da residência Garmater. Agora vamos ver uma aula que o professor Roberto gravou sobre os tipos de museus. Vai ser muito bacana, o professor Roberto comentou um pouquinho lá sobre essa divisão. Sejam todos bem-vindos para essa aula aí, convidadíssimos para nós participarmos mais dessa etapa da gravação. Galerinha, então agora nós vamos para um próximo subtítulo aí da nossa aula, né, os tipos de museu. E nesse tema, nós vamos então abordar novamente, reforçar que existem vários tipos de museu. Não existe apenas um museu, galera, no sexto ano. Esse nós comentamos que é um patrimônio histórico, um prédio histórico. Inclusive o próprio acervo atende a essa característica. Ele é um museu histórico, mas existem um museu temático, um museu... Professor, fale em um museu temático. Pô, nós falamos aí da língua portuguesa, né, em São Paulo, um exemplo. O museu arqueológico, nós falamos do museu que fica no Piauí, da Serra da Capivara, né? Poxa, aquele lugar fantástico da história da arqueóloga Niede Guidon, né? Então é um exemplo, né, do homem americano, o Museu do Homem Americano é um exemplo de um museu arqueológico. Nós temos também um museu ligado a artes, né? Esculturas, pinturas, por exemplo, o Museu do Olho, o Museu MON, um exemplo aqui na capital de Curitiba. Tem os web museus. O que é esse conceito de web museu? É quando o museu tem a sua parte física, você pode visitar o museu, mas ele existe uma fanpage, ele tem um site que você também pode assistir, enfim, né, até mesmo alguns chamados tours virtuais. Poxa, e durante esse período que nós estamos, eu tive a oportunidade de visitar, como diz o outro, o Museu Egípcio lá do Cairo, o Museu do Louvre. Você entra lá, faz todo um tour virtual por dentro, existe todo esse trabalho virtual, né? Então ele tem a fanpage, o site, ele é um web museu, e ele tem um museu físico, né, onde você pode
visitar. E tem os chamados cybermuseus. Cybermuseus, eles não existem no sentido físico, você não pode visitá-lo, mas ele está apenas no mundo digital, no mundo virtual, né? Com temas totalmente variados. O que vocês imaginar? Por exemplo, o chamado Museu da Pessoa, onde as pessoas vão lá e contam sua história, sua trajetória, sua memória, sobre a sua família, sobre alguma curiosidade, sobre alguma história relacionada à sua cidade. Então, é o Museu da Pessoa. Vale a pena, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, coloca aí no computador, né, coloca aí no celular. Museu da Pessoa é um outro tema bem interessante aí para a gente conhecer, ok? Nosso tema aqui, só para reforçar novamente, o Museu Paranaense, ele é um museu histórico, tem o seu acervo ligado à história do Paraná. As famílias, chamadas famílias tradicionais, que têm uma ligação histórica com o comércio, com a erva mate, inclusive tem uma parte do acervo, hoje não exposto, mas já esteve relacionado à história da erva, que está relacionado à erva mate, que foi uma economia muito importante para a história do Paraná, para a história de Curitiba, para a história da capital do Paraná, e inclusive relacionado também ao chamado movimento paranista, que foi um movimento no início do século XX, com um personagem muito importante chamado Romário Martins, inclusive é o nome do colégio o qual eu trabalho, em Piraquara. O seu nome é relacionado a essa pessoa muito importante que fez um trabalho de tentar resgatar e buscar uma construção histórica, com símbolos aí que vem inclusive a história da gralha, a história de buscar essa construção de identidade do Paraná com a araucária, com o pinhão, e aí que surgiu o chamado, né, a história da araucária. Por que é símbolo do Paraná? Foi por causa do movimento paranista, vocês sabiam, galerinha? Então tá aí mais uma curiosidade aí. Daqui a pouquinho nós voltamos agora com um outro tema aí que é na nossa aula sobre o Museu Paranaense. Voltei? Curtiram a gravação? Tem mais um vídeo ainda nessa aula. Vou apresentar para vocês agora a função do museu no sentido de lugar de memória. O que nós podemos entender como um lugar de memória? Um patrimônio histórico, a função do museu em preservar a história e a memória das pessoas. A memória é uma produção histórica, uma construção humana do lugar. Isso é muito importante para criar a identidade, inclusive, das pessoas com o seu lugar, com a sua cidade, com o seu bairro, enfim, com a sua família. Tudo isso tem essas funções de ligação entre memória e história. Nós podemos pegar, inclusive, a origem do termo museu, que vem de museum, né? Mouseum, que é o templo das musas. A musa era, inclusive, um resultado da história entre Zeus e a deusa Mnemosine, né? Uma das titãs, na verdade, da memória. Olha que bacana, memória não é por acaso o termo museu, inclusive, porque é uma titã da memória. E essa relação, inclusive, nascem 8 musas. Aí vem a origem da palavra museu, que está relacionado ao conceito de memória. A própria palavra museu vem de origem de memória. Olha que bacana. Vários tipos de museus podemos pegar, histórico, arqueológico, de arte, está aqui um exemplo, museu de arte, o Oscar Niemeyer, ou mais coloquialmente chamado de Museu do Olho, os temáticos, web museus e os cybermuseus. Nós demos exemplos que o web museus, por exemplo, o Museu do Olho pode ter uma fanpage sobre o seu acervo. Já os cybermuseus são aqueles museus que só existem apenas no espaço digital, como o Museu das Pessoas, que eu dei um exemplo lá quando nós estávamos no Museu Paranaense. Agora vamos para um próximo vídeo que nós construímos lá no Museu Paranaense, é sobre o povo Chetá e como que o Museu Paranaense faz uma função de lugar da memória do povo Chetá. Não percam na próxima aula, a aula 82, vai ser especial aí sobre o acervo do grupo indígena Chetás, e inclusive como que o museu faz essa função de preservar a memória e fazer essa ligação da história dos Chetás. É muito bacana, não percam para a próxima aula. Agora é com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos. Poxa vida, convidadíssimos aí para mais um vídeo. Bom, galerinha do 6º ano, agora nós vamos para o nosso próximo tema, os Chetás. E o Museu Paranaense faz um trabalho fascinante, né, na memória, na preservação e na história do grupo Chetás. Vocês viram nas nossas aulas lá do estúdio, que está relacionado com o oeste do Paraná, que é um povo originário aqui do Paraná. E o grupo Chetás
Enfim, nós tivemos um material assim riquíssimo de fotografias, imagens, vídeos, por causa daquele senhorzinho, gente boa, como diz o Oso, Vladimir Kozak, foi lá para o oeste, naquela região de Umuarama, no final da década de 50, lá aproximadamente em 1958, e fez vários vídeos, fotografias, registrando a região, o cotidiano, como que eles viviam, enfim, a localidade, fazendo esses registros. Esses registros acabaram passando a ser um acervo do museu após a sua morte, porque o Kozak não tinha, enfim, um herdeiro, e o Museu Paranaense acabou se tornando seu herdeiro, vamos dizer assim, legítimo, né, do seu material, fazendo esse trabalho de conservação, de preservação. O que nos chama a atenção, até nós comentamos nas nossas aulas, daquela estátua que fica lá em Umuarama, naquele bosque, que a gente sente um pouquinho assim, um incômodo histórico, por que não tem um pouco contando a história dos Chetás na região, né? Por mais que tenha ali a estátua, mas a gente sente essa ausência, e enfim, por que será? O que incomoda será a presença ou a história dos grupos indígenas na região oeste do Paraná, né? Pois é. No Museu Paranaense, aqui na capital, vocês viram que, enfim, os 8 sobreviventes, hoje já se coloca num número assim de 200 Chetás, perto do que a gente acredita, os historiadores passam que naquela originalidade tinha ali próximo dos 500 e pouco. Esses 200 Chetás é uma curiosidade que eles vêm visitar o próprio acervo deles e participam inclusive de algumas oficinas. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma participação especial com a arqueóloga do Museu Paranaense, a professora Cláudia, que vai nos contar um pouquinho dessas histórias sobre alguns artesanatos, inclusive um pouco da história dos Chetás e o acervo, enfim, né, sobre as suas peças que está relacionado à sua história e memória. Nosso tema é patrimônio histórico material. E aí uma das perguntas que a gente vai, inclusive, fazer para a professora arqueóloga, né, a professora Cláudia. Na ausência, né, no caso de um grupo indígena como os Chetás, que passaram por toda aquela situação de genocídio, foram expulsos da sua região, não é mesmo? E que não tem uma ligação com um ponto específico de um patrimônio histórico, material, algo que eles podem ir lá e visitar. Como que o Museu Paranaense faria essa função histórica de ligar a memória deles, desses 200? Poxa vida, como diz o outro, chega a arrepiar aqui, tive uma oportunidade, graças ao pessoal aqui do Museu Paranaense, que, puxa vida, me atenderam super bem. Eu tive um contato com o cacique Chetá, que mora na região ali do norte do Paraná, né, o senhor Dival, e aqueles momentos históricos na produção da aula, assim, que a gente fica, puxa, muito emocionado em imaginar, puxa, mais de 15 anos que eu estudo a história dos Chetás e tive a oportunidade, logo agora, né, de conhecer um pouco, inclusive agora conhecer o cacique, e eu tive essa curiosidade de, inclusive, fazer essa pergunta para ele também. Como que o Museu Paranaense teria essa ligação entre a história deles, a memória, né? Como que eles teriam essa ligação e como que o museu faria essa ligação entre o passado, a memória e a história deles, já que eles não têm um ponto lá na região do oeste do Paraná, próximo da região de Umuarama, já que eles não têm um local, uma estrutura física, né? Já que eles não têm passaram por uma história, puxa vida, né, tão difícil, né, que inclusive foram praticamente expulsos da região do oeste do Paraná. Como que o Museu Paranaense faria essa história, essa preservação da memória dos Chetás aqui no Paraná, em um grupo indígena que nós podemos colocar, inclusive, no termo assim, originários, né? É um grupo indígena originário do Paraná. E aí que nós entramos nesse tema. Vocês viram que, de acordo com todos os estudos, antropólogos, né, que fizeram vários estudos muito bacanas, inclusive quem tem condições, quem tem acesso, quem pode, né, coloque aí documentário Chetás no YouTube, vale a pena, muito interessante. E conta, né, que quando eles foram expulsos da região, nos chamados caminhões, pau a pique, antes que eu fale... Opa, desculpe, já ia falando de novo, ato falho. Pau de arara. Eu agradeci, inclusive, um pai que me mandou, professor, mas não é, pau a pique não é as casas? Exatamente. Os caminhões pau de arara, que eles eram levados, e como diz o outro, né, transportados para outras regiões, até mesmo para fora do Paraná, e até histórias, puxa vida, né, extremamente complicadas, inclusive alimentações envenenadas,
né, que eram colocadas na região para que eles se encontrassem na mata, né, fora o genocídio, fora a arma mesmo, a arma branca e o ataque nas regiões. Nós vamos daqui a pouquinho, agora com a participação da professora Cláudia, arqueóloga, retomar esse tema e agora nós comentarmos um pouquinho mais da história dos chetás aqui no Paraná. E na próxima aula, galerinha, não percam, nós vamos agora falar um pouco mais sobre a história dos chetás e o acervo e essa participação histórica do Museu Paranaense sobre os povos indígenas, no caso dos chetás aqui no Paraná. Não percam! Voltei, galerinha. Curtiram? É só o início para nós depois comentarmos um pouco, trabalharmos um pouco mais esse tema sobre a história, memória e os chetás né, e a sua relação com o Museu Paranaense. Vamos agora para a nossa primeira atividade da aula. De acordo com o nosso estudo, quais são os tipos de museus existentes? Agora é com vocês, galerinha. Responda aí bem bacana aí no caderno de vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, vamos corrigir? Então nós podemos pegar suas particularidades que definem os tipos de museu. Pode ser histórico, o Roberto pegou o Museu Paranaense, arqueológico, podemos pensar no Museu Natural lá do Piauí, da Serra da Capivara, de arte, temático, web museus e os cybermuseus. Lembrando que os cybermuseus não existem no físico, apenas no mundo digital. Então agora, voltamos para o nosso último tema, Semana do Conhecimento. Vamos novamente lançar para vocês os desafios, vamos trabalhar esse conteúdo e é um convite que eu faço a toda a galerinha do 6º ano do Paraná, para vocês fazerem mãos na massa, né? Para vocês produzirem uma maquete, pode ser um cartaz, um banner explicativo sobre o patrimônio histórico que esteja relacionado com a sua história, com a história da sua casa, da sua família, do seu bairro e até mesmo da sua cidade. Essa é a parte bacana de nós entendermos essa função da história. Professor, pode ser o patrimônio, pode ser o museu da minha cidade? Posso fazer a maquete sobre o museu? Poxa, ficaria muito bacana. O aviso que eu deixo para vocês assim, é muito importante. Tentem sair o mínimo possível de casa. Se não sair, melhor ainda. O importante é vocês terem bastante criatividade, utilizar o que tem de materiais reciclados na sua casa, latas, madeira, enfim, tudo, papelão, materiais que pode ser encontrado na sua casa para você montar a maquete. É muito legal você construir, inclusive explicando, olha, eu utilizei da mamãe aqui essa lata, o papelão, aqui eu utilizei um material aqui, alguns pedacinhos de madeira para colar, fui lá no quintal de casa, encontrei umas folhas, coloquei aqui na maquete. Essa é a parte mais legal, o seu construir o conhecimento, como que você construiu a produção. Não por acaso que o tema é Semana do Conhecimento. Então vocês podem utilizar, e é muito importante que vocês cheguem até o professor de vocês, peçam a orientação, como que pode ser feito o professor de história ou a professora de história, participar junto com vocês, podem fazer uma pesquisa, procurar na internet fotografias do lugar escolhido, tudo serve de apoio. Lembra no Museu Paranaense que foi utilizado algumas fotografias lá da antiga Garmater para eles reconstituírem a originalidade de alguns pontos específicos do museu? É exatamente esse exercício, essa tarefa didática que o professor Roberto quer que vocês façam junto, né? Enfim, com o professor ou na internet, com a família, pode envolver a família junto, a mamãe e o papai. Essa é a parte bacana da Semana do Conhecimento. Envie todo esse material. Quem pode, quem tem condições, quem o papai e a mamãe autorizou, na hashtag Semana do Conhecimento ou hashtag Aula Paraná História, ou envie pelo e-mail semana do conhecimento ced@escola.pr.gov.br. Pode pedir ajuda para o professor para orientar esse envio também, seria importante. Nessa aula vocês estudaram com o professor Roberto um pouquinho, né, sobre a parte dos patrimônios imateriais e os tipos de museus. Na próxima aula, poxa, estou muito feliz em poder participar dessa produção sobre o povo Chetá, inclusive com a participação da arqueóloga, a professora Cláudia, do Museu Paranaense. Não perca, ó, ficou show de bola essa próxima aula. Só agradecimentos a toda a galerinha do 6º ano do Paraná. Foco nos estudos, força, fé no coração. Valeu, até a próxima!